Boa noite. Começa agora mais uma Sabatina TV Guará, Rádio Universidade. Informamos ao telespectador que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina que foram discutidas e aprovadas em reunião com representantes de candidatos e coligações. Essas regras são bem simples. Serão 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, fazemos uma mesma pergunta para todos eles. Depois, os temas são livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no Canal 23, Canal 21, quem tem assinatura da TVN, Canal 23 para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portalguará.com ou mesmo direto no site e assistir a TV Guará ao vivo em todo o Maranhão. Participe através de nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio na presença de todos os representantes. E hoje continuamos aqui a rodada com os candidatos ao Senado. E o entrevistado de hoje é o candidato Saulo Arcangeli, do PSTU. Conheça um pouco da história dele. Saulo Arcangeli tem 46 anos. É formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Desenvolvimento Socioespacial e Regional. É professor da UEMA, servidor público federal e dirigente sindical da Central Sindical e Popular, CSP com Lutas, e do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Hoje nós estamos aqui com o nosso time oficial, com os jornalistas Natanael Júnior, Marcos Saldanha, da TV Guará, e o nosso colega Adalberto Júnior, da Rádio Universidade FM. Este time vai conversar com o candidato ao Senado, Saulo Arcangeli. Muito bem-vindo, candidato. Seja bem recebido aqui na TV Guará. Eu que agradeço aí o convite, esperamos ter aí uma boa sabatina. Vamos lá, então vamos começar o senhor dizendo para nós. Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta e não vou perguntar por que o senhor quer ser senador. Eu vou perguntar se o senhor quer mesmo ser senador. Nós estamos aqui cumprindo a tarefa do nosso partido, né? E nós definimos que, principalmente porque eu tenho uma vivência, né, de luta no movimento sindical, principalmente através de uma central sindical, e nós acabamos, a partir desse processo inclusive de muito enfrentamento com aquele Congresso Nacional, com aquele Senado não é fácil nem de entrar, né? Muitas vezes, quando tem ponto polêmico, a gente tem que vamos nos escondendo pelos anexos para conseguir entrar naquela casa, né, que é dita do povo, né? Já levei muito gás lacrimogêneo na porta ali daquela Câmara, né, daquele Senado Federal, né, porque principalmente quando eles vão atacar os trabalhadores, eles fecham tudo. E infelizmente também os trabalhadores policiais, né, que tentam de todas as formas, mesmo sendo atacados, né, a polícia legislativa, nós fazemos o enfrentamento. E aí o partido decidiu por colocar o meu nome aí para o Senado, né, sabendo, né, que o Senado é uma casa conservadora, né, uma casa onde você tem ex-governadores, oligarquias, né? A gente sabe que na Câmara já é difícil passar alguma coisa favorável aos trabalhadores. E às vezes, quando passa, o Senado faz a revisão contrária, né? Projetos que na Câmara não conseguem passar, eles voltam à pauta do Senado, né? Então tem que se discutir, inclusive, por que ter o Senado, né? A própria falta de proporcionalidade, são 3 por cada estado, né? Um gasto excessivo, né? E um Senado que no último período atacou muito os trabalhadores, né? E vários projetos que estão no Senado, né, com certeza após a eleição vão
acelerar. Você acha que o Senado devia ser eliminado? O Senado, eu acho que deveríamos ter apenas uma Câmara, né? Inclusive com redução do número de deputados e principalmente a redução salarial, porque nós defendemos que os parlamentares precisam ter o salário, né, de um operário qualificado e não esse salário exorbitante. Para nosso partido isso é tranquilo. Então você é um candidato ao Senado que quer a extinção do Senado. Essa é uma posição do nosso partido, né, que a gente defende, né, porque é uma casa que não serve aos trabalhadores. Não correria o risco, candidato, de centralizar o poder demais, por exemplo, no Executivo, nesse sentido? O Senado não faz um contrabalanço mais equilibrado, já que são 3 senadores para cada estado, independente da bancada, que é o que acontece na Câmara, por exemplo? Não, acho que não. Acho que a Câmara pode cumprir esse papel e a gente defende, inclusive, que o governo seja por conselhos populares, né? E o nosso camarada Ramon já veio aqui, né, explicou por que a gente precisa que os trabalhadores que definam o orçamento, não é aquele parlamentar, não é aquele deputado, não é aquele senador, é que precisa ter emenda para poder dar para aquele município alguma verba na saúde e educação. A gente precisa dos conselhos populares, porque são aquelas pessoas que estão sentindo na pele. Mas, né, candidato, deixa eu lhe fazer uma pergunta a esse respeito. Os trabalhadores, quando eu não tenho muita clareza assim nessa figura coletiva do que seria, mas vamos, pelo que eu imagino, você falar os trabalhadores, os conselhos populares, os trabalhadores de uma maneira geral têm uma dificuldade enorme para se organizar dentro dos seus próprios sindicatos, ou seja, uma mesma categoria estão brigando entre eles ali, às vezes um pensando o oposto que o outro. Como que nós iríamos conseguir que esses trabalhadores se organizassem dentro desses conselhos que o senhor propõe para gerir um país do tamanho do Brasil? Então, nós sabemos que hoje nós temos conselhos, conselho de saúde, conselho de educação, mas são conselhos geralmente consultivos, né? Onde você reúne, né, setores da saúde, setores da educação, setores do transporte, né, mas que não tem um caráter deliberativo, né? Aí vai para a Câmara, né, vai se discutir as políticas públicas e se define totalmente contrário. A gente vê as experiências de orçamento participativo, né, que as pessoas vão, inclusive vão lá pautar, né, quais são as melhorias para aquele bairro, para que precisa uma melhoria de saúde, da educação, e na hora vai para a Câmara ou vai para qualquer legislativo e isso é alterado. Então a gente tem a compreensão que apenas aqueles trabalhadores, aqueles que estão sentindo na pele os problemas da saúde, da educação, do transporte, da segurança, têm condições de definir qual orçamento que deve ser dado para cada uma dessas áreas. Candidato, é difícil para o PSTU chegar até a Câmara de Vereadores, a partir daí, deputados. Só acredita mesmo que dá para chegar até o Senado, enfim, ou manter essa força, enfim, de todas as eleições, apresentar essas ideias, mesmo vocês dizendo que a proposta de vocês é fazer um debate, propor um debate e não chegar até o fim, que é ser eleito? Adalberto, a gente sabe que as eleições não mudam a vida das pessoas, né? Nós temos eleição de 2 em 2 anos, né? E a situação do país permanece a mesma. E você tem, por exemplo, na eleição de 2018, um processo muito mais antidemocrático, né? Nós temos 7 segundos para dividir, né, eu e minha companheira de chapa Preta Lu, né? A gente não pode nem falar o nosso nome, né? Então a gente não pode nem colocar as propostas do PSTU. Então a gente tem que estar colocando nas ruas, e o processo de eleição é um processo também educativo, que nós utilizamos para colocar as ideias do partido, né? Inclusive para chamar as pessoas para construir o PSTU, né? E colocar, como a gente está falando, um chamado à nossa organização, à rebelião por toda a situação que vive os trabalhadores e trabalhadoras do Maranhão e do Brasil. Essa é a nossa tarefa da eleição. Mas pedimos voto, né? Mas praticamente impossível, inclusive, eleger alguém do PSTU, porque não tem nada de democrático. O tempo de TV é totalmente desproporcional, enquanto a gente tem 7 segundos, o outro tem 3, 4, 5 minutos para poder falar alguma coisa. E a gente sabe o poder que tem a TV, o poder que tem a rádio, para a gente conseguir dialogar. Mas a gente faz nossa campanha nesse sentido. Vamos às periferias, vamos aos bairros principalmente populares, onde a gente sente a situação cada vez mais precária que vive o estado do Maranhão, que vive o Brasil, como tem feito a Vera, nossa candidata a presidente, o Edson Vice,
que tem ido em vários locais do país para buscar e colocar essa necessidade dos trabalhadores, a juventude se organizar para mudar essa situação. E caso o senhor sendo eleito e um governador não sendo do seu partido, enfim, da sua ideologia, o senhor vai trabalhar para que recursos venham, enfim, tenha dentro dessa casa, que é uma das mais importantes, enfim, trazer recursos para o Maranhão, enfim, como é que seria? Claro, essa é uma tarefa, né? Apesar de não concordarmos com esse modelo, lutamos inclusive para mudar esse modelo, uma reforma política que inclusive tenha revogabilidade do mandato, porque não adianta o cara, né, vir aqui para dizer que é contra a corrupção e pertence a um partido que está envolvido em corrupção, né? Vários candidatos ao Senado que estão vindo aqui vão dizer que são contra a corrupção. Todos eles disseram. Disseram. Por exemplo, o PSDB, né? Tem dois senadores do PSDB que vão dizer que são contra a corrupção, mas o seu partido está metido. Você acha que eles não são? Acho que eles são a favor? O seu partido defende. Seu partido pratica, né? Não adianta tu dizer que tu é contra a corrupção, por exemplo. O PSTU não está envolvido em nenhum processo de corrupção, mas esses partidos estão todos envolvidos em processo de corrupção, inclusive os candidatos ao Senado Federal aqui do Maranhão. Saulo, essa não é a sua primeira, né, eleição, você já é experimentado nas urnas, em campanha. Que avaliação você faz das mudanças dessas eleições, da primeira que você participou até essa agora? Você falou que essa é uma eleição muito diferente, né? Em que aspecto exatamente você está vendo, para além do financiamento também público, como é que você avalia essas mudanças agora? Saldanha, as mudanças que fizeram foi para piorar, principalmente para os partidos como o nosso, né? Você aprova um financiamento público que o PSTU pega um valor mínimo e os partidos que estão envolvidos no processo de corrupção pegam 30, 20 milhões, né, e distribuem, né? Então o poder econômico continua definindo quem vai se eleger, né? Então se o poder econômico continua definindo quem vai se eleger, aqueles que vão ocupar vão com certeza legislar ou governar para esses empresários, esses banqueiros que continuam bancando, né, a política, né, e o fundo que é retirado também dos trabalhadores, que é um fundo que não tem nenhuma proporcionalidade. Então, a eleição é um processo totalmente antidemocrático. Só para concluir aqui, é que você já participou de eleições que o cenário onde você participou já estavam mais definidos, né? E agora, as pesquisas, por exemplo, de uma forma geral, apontam o número de pessoas que não sabem ainda em quem vão votar para senador ou que não votariam em nenhum, é muito alto, muito maior até do que os candidatos que aparecem aí nas pesquisas com maior número de votantes. O PSTU, por outro lado, não consegue abocanhar esse voto de protesto, de insatisfação. Em alguns momentos até teve uma votação mais expressiva nessa seara. Como é que você avalia essa questão aí? Então, eu acho que o processo, como eu falei, é um processo que a cada ano fica mais antidemocrático, com mais dificuldade, por exemplo, do PSTU, que tem sua dificuldade financeira de chegar, por exemplo, em todos os municípios do estado do Maranhão, não tem jatinho, né? Como os demais, que é muito tranquilo chegar em qualquer momento, né? Nós não temos o poder local, né, que se divide em famílias em vários municípios, fazendo inclusive boca de urna para aquele candidato abertamente. Então você tem um processo cada vez mais antidemocrático. Mas a gente compreende que nessas eleições, né, o espaço para o PSTU é um espaço que a gente está tentando ocupar, que a gente tem possibilidade, inclusive, crescer em forma de voto, mas principalmente crescer em número, inclusive, de filiados. É isso que a gente participa das eleições para fazer isso. Essa é a nossa tarefa principal, né? Mas sabendo que estamos sempre com mais dificuldade de aparecer, mas o partido vai continuar mantendo sua coerência, né? E denunciando também esse processo, né? Como a gente fala, que a gente entra de penetra numa festa que é uma festa dos ricos, né? É cada vez mais uma festa dos ricos, que pessoas que ficam enganando, tentando enganar, né, os trabalhadores e trabalhadoras, e quando assumem o poder, atacam, como os vários projetos que a gente pode estar discutindo, que o Senado Federal, por exemplo, a venda do patrimônio, que está ali, vários projetos ali no Senado Federal, por exemplo, a privatização da Eletrobras. A Câmara não conseguiu avançar. Aí no Senado cria um projeto para privatizar as da região norte, né? Aí criam também um outro projeto no Senado Federal para que as petrolíferas internacionais tomem conta da totalidade do pré-sal. Nem aquele pequeno percentual que a Petrobras pode explorar o pré-sal, eles estão tentando modificar para que todas as transnacionais do petróleo possam abocanhar o pré-sal. Então, uma entrega do patrimônio
E o Senado está implementando isso, com os votos de candidatos aqui que estão concorrendo à eleição do Maranhão, né? Candidato, a gente está diante de uma eleição levemente atípica. A gente está vendo aí, se eu estiver errado, os amigos me corrijam, vocês sempre apareceram com uma extrema esquerda. Estamos vendo agora um partido de, pode-se dizer, extrema direita, com um candidato, melhor dizendo, de extrema direita. O senhor acredita em voto útil? Como é que é a análise de vocês como partido, como... Em relação ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro. O Bolsonaro, né, é um político também antigo, né? São 7 mandatos ali na Câmara Federal e o Bolsonaro não vota com os trabalhadores. O Bolsonaro votou na emenda constitucional 95, né? Junto com os candidatos ao Senado aqui, Lobão, né, e outros candidatos que estão se colocando aqui para defender os trabalhadores. Então, o Bolsonaro votou na emenda constitucional 95, né, que diz que a segurança tem que resolver. A emenda constitucional 95 congela por 20 anos, né, gastos com educação, com saúde, com segurança, com moradia, né, que foi e a gente está sentindo na pele. Por quê? O serviço público não pode mais contratar, porque está limitado aquele de um ano para o outro, você só pode aumentar pela inflação. Por exemplo, a saúde. Um estado do Maranhão que tem 12% de esgotamento sanitário, doenças que estão voltando, e como é que você vai controlar as pessoas que nascem? Como é que você vai congelar a verba em saúde? Como é que você vai congelar a verba em educação, que várias pessoas vão ter acesso à escola? O Bolsonaro votou na emenda constitucional 95. O Bolsonaro votou na reforma trabalhista, né? Junto com vários candidatos aqui também, né? O Sarney Filho, o Lobão, todos votaram na reforma trabalhista, que está sendo um caos. A média dos salários hoje, com os novos contratos com a reforma trabalhista, são de R$300. Então você oficializa que o trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo. E quem vive com o salário mínimo? Né? R$950. E agora a média vai ser R$300. Já está os novos contratos de trabalho, além de outros ataques, porque a lei da terceirização, que também Sarney Filho, Lobão, Bolsonaro votaram, né? Ele cria a figura da ampliação do trabalho temporário, que antigamente eram só 3 meses, que podia ter trabalho temporário. Com a lei da terceirização você amplia para 6 meses, podendo ser prorrogado, para ficar 9 meses com trabalho temporário, né? E com a reforma trabalhista, que atacou também vários direitos. Nesse cenário de crise, esse cenário que o Brasil está vivendo hoje ali se acentuou logo após a eleição de 2014. Houve um racha no país, certo, direita e esquerda, e isso acentuou a crise. A lei trabalhista, né, da década de 50, lá com Getúlio Vargas. Mas que se atualizou. Quase que se... Você quase acha toda. que essa economia do jeito que está, com os cenários que se aproximam e também que não melhoram para os próximos anos aí, se não acomodar essa crise política no Brasil, essa conta fecha? Porque assim, a gente está vendo uma diminuição da arrecadação, fundo de participação do município diminuindo, fundos, impostos, a carga tributária no Brasil hoje está com um déficit muito grande. Como é que fecha essa conta? Aí não tem como. No Brasil, você é explorado pelo imperialismo. Você virou uma semicolônia. Né? Você apenas exporta commodities. Né? Como é o estado do Maranhão, que apenas exporta soja e o minério. E o Brasil também continua. Você não teve um processo de ampliação da industrialização no país. Né? Você começou novamente a ter a primarização da economia. Né? Por que o Brasil conseguiu reagir no primeiro momento da crise? Por causa dos commodities. Quando os commodities abaixo, o Brasil, né, você vai ter que reduzir. Por exemplo, nos últimos 4 anos você tinha 7 milhões de pessoas passando fome. Nesses últimos 4 anos passou de 7 milhões para 13 milhões. Quase dobrou o número de pessoas passando fome no Brasil. Porque quando tem uma crise do sistema capitalista, quem vai ser atacado são os mais pobres. Né? Com as reformas trabalhistas, com o aumento do desemprego que vai se ampliando. Né? Então você não pode sobreviver. Nós somos a 8ª economia do mundo. E aí foi ratificado no ranking 79 em IDH. Como é que você paga 50% do orçamento do Brasil
para juros e amortizações da dívida. São mais de 2 bilhões por dia que poderiam ser investidos nas áreas sociais. Tem na Constituição que tem que ter auditoria. Foi feito um plebiscito que aprovou a auditoria no Brasil. Nenhum dos governos fez auditoria. Por quê? Porque tem ligações com os banqueiros. Por exemplo, o Congresso conseguiu aprovar a auditoria da dívida. A Dilma vetou e depois o Temer também vetou a auditoria da dívida, pela relação com os banqueiros. Se a gente for ver o Equador, quando fez a auditoria, 70% da dívida do Equador foi para o espaço. E o Brasil já pagou essa dívida, porque você paga juros sobre juros, que é inconstitucional. E você vai continuar, se você não fizer uma auditoria, suspender o pagamento da dívida, como o governo do Estado do Maranhão. Se você for pegar o orçamento até agosto, o governo do Estado do Maranhão pagou 23%, 1 bilhão e 500 com juros da dívida. E com a educação e saúde não foi nem 1 bilhão que foi gasto no governo do Estado. Então isso aí, a serviço dos banqueiros, você gera, o PIB do Maranhão cresceu 9%, mas não divide. Se a gente for pegar a economia do Estado do Maranhão, cresceu nos últimos anos, mas a pobreza fez para piorar. Se você pegar os indicadores sociais, se for a renda per capita, a gente é o último. Deixar de pagar dívida não gera consequências negativas? Guarda essa, Adalberto, que a gente discute isso no próximo bloco. A gente faz agora uma paradinha e volta já.